Guten Abend para todo mundo, muito boa tarde. Vamos lá, sem perder tempo, falar do jogo que todo fã de Bundesliga estava esperando nesta temporada. 22ª rodada do Campeonato Alemão. Na Bayer Arena, o Bayer Leverkusen recebendo o Bayern de Munique, né? Jogo olhando para a parte de cima da tabela, o primeiro contra o segundo colocado. Começou o jogo com 8 pontos de diferença, o Bayern de Munique. Se vencesse, abriria 11 pontos e aí o campeonato já tinha ido, né? Se perdesse, a distância cairia para 5 pontos e o Bayer Leverkusen poderia sonhar mais ainda. Entretanto, o jogo terminou 0-0. Um empate que mantém os 8 pontos de diferença e que foi muito mais resultado pela atuação, pelo enredo, pelos contornos da partida para o Bayern de Munique do que para o Bayer Leverkusen. Para o Bayern de Munique, foi como se fosse uma grande vitória pelo resultado, e para o Bayer Leverkusen uma grande derrota. E eu vou explicar porque, obviamente, tintim por tintim. Mas antes de chegarmos lá, eu quero dizer que foi uma das piores partidas do Bayern de Munique nesta temporada. Aliás, foi uma das piores partidas do Bayern de Munique em muito tempo na Bundesliga. Pô, Quesada, mas o primeiro jogo, né, lá no primeiro turno, também foi um empate por 1-1 e o Bayern de Munique merecia ter vencido na Allianz Arena o Bayer Leverkusen. Tudo bem, cada jogo é uma história, cada contexto é um contexto. Agora, se você é torcedor do Bayern de Munique e está contente com a atuação do Bayern de Munique no jogo de hoje, deste sábado, dessa 22ª rodada do Campeonato Alemão, você não entende absolutamente nada do que é a instituição. Se você tirasse a camisa bávara hoje dos jogadores do Bayern e colocasse a camisa do Heidelheim, faria mais sentido pela atuação patética, pífia que o Bayern de Munique teve hoje. Postura de time pequeno perante a um Bayer Leverkusen que estrategicamente foi muito melhor, que coletivamente foi muito melhor, que individualmente teve os seus destaques e também por algumas falhas próprias de eficácia e de algumas mudanças que poderiam ter sido feitas durante o jogo pelo Xabi Alonso, deixou de fazer o seu gol e deixou de sair com uma vitória que seria justíssima diante de um time apático e que errou tudo, desde a estratégia até a parte coletiva a nível ofensivo e especialmente também a parte individual de alguns jogadores que foram muito abaixo. Foi um jogo ruim, horroroso do Bayern de Munique. Não foi um jogo para empatar. Ah, o Bayern de Munique entrou na Bayer Arena para empatar a partida. Não, não, não. O Bayern de Munique entrou sem saber o que estava fazendo lá. E foram poucos os que se salvaram, já vou entrar no detalhe aqui. Mas foi muito ruim, muito ruim. E eu acho que o torcedor tem que ter essa consciência, porque nos grandes jogos até aqui da temporada, o Bayern de Munique chumbou, falhou no teste. Contra o Barcelona, na Pokal, por circunstâncias, contra o Bayer Leverkusen, na própria Liga dos Campeões em outras partidas, contra o Feyenoord, por exemplo, que era um jogo para pelo menos um ponto, contra o Aston Villa, que era um jogo que pelo menos garantiria um ponto e tiraria o time dos playoffs da Liga dos Campeões. Ou seja, nos grandes jogos dessa temporada, contra o Borussia Dortmund fora de casa, o Bayern de Munique pecou. Mas esse foi o pior. O time não deu um chute no gol. O Bayern de Munique não deu um chute enquadrado na baliza da equipe do Bayer Leverkusen. Isso não acontecia num jogo de Bundesliga para o Bayern de Munique desde 2008, uma partida contra o Wolfsburg. Para vocês terem o tamanho e a dimensão de como foi mal o Bayern de Munique na partida. Dito isso, chegou até aqui? Se vai curtir o comentário, vai curtir o vídeo, já deixa o like, comentários de vocês aí, torcedor bávaro, o fórum está aberto e se inscreve no canal, vai? Vamos dar o gás, vamos dar o gás. Vamos começar pelas escalações. O Bayern de Munique fez um jogo difícil contra o Celtic no meio da semana, um jogo muito físico, e eu esperava um time fisicamente abaixo e com algumas restrições. Por exemplo, o Rafael Guerreiro, né? Não pôde jogar, o Davis ainda está na fase final de recuperação, e o Ito, que acabou de voltar, fez seu primeiro jogo oficial na partida contra o Celtic, foi escalado como titular na lateral esquerda. Eu acho que foi muito mais uma questão providencial e circunstancial você escalar o Ito pela lateral esquerda, apesar que ele já fez essa função
No Stuttgart jogava como zagueiro pelo lado esquerdo, mas já fez essa função, entretanto ele não seria titular se não fossem as tais circunstâncias que eu falei. Esse foi a grande novidade, o Lyman pela direita, o Pamecano, Kim Min-jae, no meio campo o Pavlovic, o Kimmich, Musiala na frente deles, o Coman de um lado, do outro lado o Olise e o Harry Kane lá na frente. E o time do Bayer Leverkusen mexeu especialmente na figura central do seu centroavante, né? Muita gente esperando o Patrick Schick, que está numa forma muito boa, está fazendo muitos gols nessa temporada, está longe de ser aquele jogador muito criticado na temporada passada, ficou no banco de reservas e ele colocou, o Xabi Alonso colocou Tela no jogo para dar mais mobilidade ao ataque e para executar muito daquilo que a equipe precisava fazer, especialmente no último terço, sem bola e com a bola. Já vamos chegar lá. Portanto, esses foram os destaques das duas escalações, né? Agora, desde o primeiro minuto de jogo, já deu para ver que estrategicamente o Xabi Alonso foi muito melhor que o Kompany. Porque o time do Bayer Leverkusen conseguiu, de certa forma, atacar muito bem e se recompor muito bem. E de duas formas diferentes. Porque tem essa capacidade por ser um time camaleônico no primeiro momento de construção, né? Na temporada passada jogava com 3 zagueiros, nessa temporada está jogando com 2 zagueiros, mas você tem o Mukiele, que é um lateral direito que pode fazer de 3 zagueiros. Então, no momento de defender, o time se defendia e se compactava com 5 jogadores, né? Ou seja, virava 3 zagueiros, o Frimpong descia para fazer a marcação e para se tornar um lateral, e do outro lado o Grimaldo também descia para ajudar o Hincapié, né? E fazer a lateral. E depois, para atacar, basicamente, apenas 2 homens no primeiro processo de construção e todos os outros, inclusive Hincapié de um lado e o Mukiele do outro, subiam para criar uma superioridade numérica já no setor e uma barreira no campo de defesa do Bayern de Munique e ter realmente mais opções de jogo e conseguir fazer com que o time tivesse superioridade na criação de jogadas, né? E aí foi um Deus nos acuda para o Bayern de Munique. Os primeiros 10 minutos, não. O jogo estava muito partido ainda e tal, mas depois foi uma aula estratégica do Xabi Alonso, né? O Bayern de Munique não conseguia trocar mais de 3 a 5 passes no jogo. Se a gente pega as estatísticas de passe do Bayern de Munique, nem na bola longa, nem no passe curto, nem nos cruzamentos, o Bayern de Munique não conseguiu ter efetividade superior a 50% em nenhuma estatística de passe. Isso mostra muito que foi jogo. Não conseguia reter a bola, não conseguia ficar com a bola, num time que pressionava alto a saída de bola do Bayern, fechava muito bem no meio campo, não dando vazão nem para o Pavlovic nem para o Kimmich, e depois, quando recebia essa bola longa, tinha capacidade de se recuperar, e lá na frente nem o Olise e nem o Coman conseguiram prender a bola, né? Tanto que os dois perderam muitas e muitas bolas, porque não conseguiam ter nem o controle, erravam muitos passes, e também, quando conseguiam, não tinham opção de jogo, né? O Harry Kane teve que baixar e basicamente jogou no meio campo. Se você pega o mapa de calor do Harry Kane no jogo, jogou no meio campo, não conseguia subir, porque o Bayern de Munique estava encurralado. Isso gerou, no primeiro tempo, algumas chances claríssimas de gol, né? O Wirtz, com muita liberdade, circulando tanto pela esquerda quanto pela direita, conseguindo, inclusive, ficar no mano a mano, 1 contra 1, para execução de jogadas, o que é muito perigoso, um jogador da qualidade e da habilidade do Wirtz. E tivemos 2 bolas no travessão na primeira etapa, né? Uma do Frimpong, numa bela jogada do Wirtz contra o Pamecano pela esquerda, cruzamento na área, e aí o Frimpong acabou acertando o travessão, e depois tivemos um belo cruzamento do Hincapié para o Tela, que no meio dos 2 zagueiros, né, do Kim e do Pamecano, conseguiu cabecear. Parêntese aqui para o Pamecano. Melhor em campo do Bayern de Munique disparado, tá? O melhor em campo disparado. Ele teve 10 ações defensivas fundamentais, né? Tanto em interceptações quanto também em cortes decisivos, né? Recuperando a bola para o Bayern de Munique. O problema é que quando o Bayern recuperava a bola, ou ele conseguia fazer um corte que gerava um lateral, o Bayern não tinha vazão, não tinha saída. Um jogo muito ruim do Pavlovic, um jogo abaixo do Kimmich e um jogo neutro do Musiala mais uma vez, né? Que ficou encaixotado na marcação e pouco fez no setor de criatividade. O Ito sofreu pra caramba para marcar o lado direito do ataque do Bayer Leverkusen, porque
o Frimpong caiu do lado dele, e no entrelinhas da marcação entre o Ito e o Upamecano sempre tinha muito espaço, e sempre chegavam 2 ou 3 jogadores por ali para criar uma superioridade numérica e uma triangulação para gerar uma jogada, e o time sofreu demais. O Neuer tinha que pegar a bola e pensar 2, 3 segundos antes de já ter um jogador do Bayer Leverkusen para fazer essa pressão ao portador, não conseguia também armar o jogo de trás, e o time ficou, enfim, apático, vendo o Bayer Leverkusen correr e correr muito mais e ter muito mais ações durante a partida. No primeiro tempo eles não conseguiram finalizar nem para fora do gol. Não estou falando nem de enquadrado na baliza. O Bayern de Munique não conseguiu finalizar no primeiro tempo. Um banho de bola. Na segunda etapa, a postura poderia ter mudado do intervalo, o Kompany poderia ter tirado um ou outro jogador, ou até mesmo adaptado os erros da primeira etapa, e aí que eu acho que é a grande diferença de um treinador para o outro. Porque o Xabi Alonso, em alguns jogos, inclusive contra o Bayern de Munique, recentes, na época do Tuchel e tal, conseguiu adaptar e fazer a leitura do que estava acontecendo durante a partida. O Kompany não conseguiu fazer isso. Eu acho o Xabi Alonso num nível muito superior ao que o Kompany tem hoje. E a gente nem pode comparar, né? Assim, o que o Bayern de Munique é e o que o Bayer Leverkusen é. Né? Então, assim, segundo tempo virou, parecia que nada mudou. Aliás, piorou. Mais chances ainda para a equipe do Bayer Leverkusen. A zaga do Bayern de Munique, o Kim Min-jae e o Upamecano, hoje é de se elogiar. O Ito acabou saindo, né? Tomou cartão amarelo. Foi um jogo muito complicado para ele. Primeiro que ele não está confortável naquele setor. Segundo que ele está voltando a ter ritmo de jogo e pegou uma equipe que ataca muito bem pelos flancos, pelo lado. Mas também não foi um jogo horroroso do Ito. Eu acho que defensivamente o Bayern de Munique conseguiu de alguma forma se segurar perante ao volume de jogo e perante a não respirar, né? Porque como a equipe do Bayern não conseguia manter a bola lá na frente ou trocar 3, 4 passes seguidos e basicamente jogou meia quadra, o Bayern de Munique basicamente jogou como uma equipe pequena, recuou e esperando um chutão lá para frente, uma bola para resolver ou no pé do Liz ou no pé do Coman. E isso continuou no segundo tempo, com mais oportunidades. Tivemos aí pelo menos umas 3 ou 4 chances claras. O último lance do jogo, né, o Wirtz perdendo um gol que dificilmente perderá novamente, praticamente dentro da pequena área, ele chutou com liberdade e a bola acabou passando ao lado da trave direita do Neuer. Um time irreconhecível, cara, irreconhecível. Acho que o primeiro lance de perigo foi uma cabeçada do Goretzka aos 80 minutos de partida. E aí, o efeito Bayer Leverkusen de fazer um gol logo no final da partida acabou não sendo ativado, porque, na minha opinião, o Xabi Alonso demorou para colocar o Schick em campo, morreu com o Boniface, acho que no banco de reservas, não vi ele entrar. Enfim, tinha opções no banco, poderia ter feito modificações mais cedo para povoar um pouco mais a área do Bayern de Munique, tendo em vista que o Bayern de Munique não conseguia sair, não conseguia respirar, não conseguia ter forças para agredir o adversário, você poderia ter usado um pouquinho mais, e isso não foi feito. Então, o resultado acaba sendo 0-0. E é um grande resultado para o Bayern de Munique, porque mantém os 8 pontos de vantagem, já não tem mais o confronto direto, e agora é tentar errar o menos possível para ser campeão. Ficou muito difícil esse empate na vida do Bayer Leverkusen para tentar recuperar. Até porque o Bayer Leverkusen não é aquele time dominante que foi na primeira metade da temporada passada, quando abriu a vantagem pontual. É um time que peca contra os pequenos, é um time que perde pontos e a tendência é também perder pontos. Se o Bayern de Munique vai perder alguns jogos, o Leverkusen também vai perder alguns pontos no caminho. Entretanto, esse jogo é um jogo para o Bayern de Munique pegar tudo, olhar, observar e dizer exatamente isso. Não é assim que a gente pode jogar. Isso não é Bayern de Munique. Isso não é Bayern de Munique. É de se comemorar o resultado para o Bayern, mas é de se criticar muito, muito, muito a exibição. Tá aí, meus caros. Deixa um comentário o que vocês acharam aí da partida e também façam a análise de vocês.